Uhum, tá bom. Dá para ler? Dá? Então, no início do século XIX, cientistas como George Simon e Gustav Kirchhoff fizeram importantes descobertas que ajudaram a estabelecer as leis fundamentais da eletricidade, permitindo avanços significativos na compreensão de circuitos elétricos. Essas leis continuam a ser aplicadas até hoje em diversas áreas da engenharia e da física. Considere um circuito elétrico ideal como os estudados por esses pioneiros, contendo uma fonte de tensão, resistores e fiocondutores. Então, um circuito elétrico, igual a gente viu na aula passada, que pode ser em série, quando está um do lado do outro, ou que pode ser em paralelo, que é quando você tem um fio que abre em dois e divide, né, para duas resistências. A fonte Uhum, de tensão, que é onde ele está fornecendo energia, o resistor, que é aquele metal, né, que causa uma resistência para a eletricidade passar, e os fios que conduzem essa eletricidade. Aí, com base nos princípios estabelecidos por Ohm e Kirchhoff, assinale a afirmativa correta. Aí ele fala na letra A. Em um circuito com resistores associados em série, a corrente elétrica que atravessa cada resistor é diferente e depende do valor de cada resistência. Essa daqui é falsa, porque se eles estão associados em série, então, na verdade, a corrente elétrica que passa por cada resistência é a mesma. uhum, O resistor pode ser diferente, mas a corrente elétrica, que vamos supor, é a quantidade de elétrons que passa, vai ser sempre a mesma. Se ela fosse em paralelo, aí ia mudar, porque aí essa corrente ia se dividir. Então, a A não é a correta, é falso. B. Em um circuito com resistores associados em paralelo, a corrente elétrica se mantém constante em todos os ramos, independentemente da resistência em cada ramo. Também está errado, porque se é uma resistência em paralelo e os resistores são diferentes, essa corrente não se mantém resistente. Ela vai ser proporcional à resistência que cada um tem, então também é falsa. AC. A resistência equivalente de uma associação em paralelo de resistores distintos é sempre maior que a resistência individual em um circuito ideal. O que é resistência equivalente? É a soma de todas as resistências do circuito. E uhum. quando o circuito está em paralelo, a resistência equivalente é a soma do inverso. Então também é falso. Aí na D, a É soma a das. última. Oi? É a última. Isso. A A soma das. soma das quedas de tensão em cada é o quê? Resistor associado em série de um circuito, tensão fornecida pela fonte. Muito bem, isso mesmo. É a letra Certo? D, certíssimo. Aí agora vamos ver a questão 2. A imagem abaixo apresenta a representação. Deixa eu te falar. Ah, Deixa eu te falar. Saindo de física. A única coisa que eu fico meio assim é gráfico e matemática. Porque o e resto, amanhã a gente vai ver entendeu? gráfico. Sabe assim que você tem gráfico? Para você calcular, a única coisa, a única para pegar assim são os gráficos. Porque o resto, Então, equação, assim, e tudo que eu saco, mas gráfico sempre foi fraco. amanhã a gente vai ter aula de função do primeiro grau e vai ter gráfico. Vai ter vários gráficos. Pode deixar. A gente vai treinar isso Uhum. também. Pode Tá, falar. vamos lá, vamos na nossa física. Aqui, ó. A imagem abaixo apresenta a representação da estrutura cristalina em que os átomos de um metal condutor estão organizados. As esferas de cor marrom representam os núcleos atômicos, enquanto as esferas de cor azul, com o sinal negativo, representam elétrons livres. Então,
A esfera de cor marrom representa o núcleo atômico. O que é núcleo atômico? O átomo, lá em química, a gente pensa que é como se fosse uma bola que é indivisível. Só que a gente já sabe que dentro dessa bola tem carga positiva e neutra no núcleo. E em volta tem vários elétrons rodando, que é a eletrosfera. Então, ele está falando que essas bolinhas marrons são átomos. E as esferas em azul são cargas elétricas que estão soltas, andando por ali. Aí ele pergunta assim: podemos afirmar que uma corrente elétrica nesse metal condutor está associado a quê? Ao movimento desordenado dos elétrons livres causado pela agitação térmica? Não. Não. Os átomos ali marrom, pelo jeito que está falando, eles estão equilibrados. Então, não é pela agitação térmica. B. Movimento aleatório dos elétrons devido a uma força elétrica induzida por um gerador elétrico. Ele não falou nada de gerador. Ele só falou que tem uns elétrons livres. C. Movimento ordenado dos elétrons livres causado pelo aumento da temperatura do metal. Também não. D. Movimento ordenado dos elétrons livres devido a uma força elétrica induzida por um gerador elétrico. Sim. Quando você tem um metal que é ligado a uma corrente elétrica, os elétrons passam por ali. Por isso que a gente fala, por exemplo, às vezes a criança tem mania, bebê, criança pequenininha que não tem noção de nada, tem mania de pegar as coisas, botar na boca ou ficar fazendo coisa. Se pegar o garfo, botar na tomada, ela vai levar um choque. Né? Porque o garfo é um metal e a tomada da parede ela tem corrente elétrica. Você botou o garfo ali, vai levar um choque. Aquilo ali é um metal, é condutor elétrico. Vai sair o elétron da tomada, que é como se fosse, né, um gerador de eletricidade. É por onde está passando a eletricidade e vai chegar no metal. Então é isso. E A movimento ordenado de elétrons livres e prótons devido a uma força elétrica induzida por um gerador elétrico. Próton não se movimenta. Quem se movimenta são os elétrons. Tá? Nunca o próton se movimenta. Quem vai se movimentar de um átomo para o outro é o elétron. Aí vem. Questão 3. A lei de Coulomb é uma lei da física que descreve a interação eletrostática entre partículas eletricamente carregadas. Formulada e publicada pela primeira vez em 1783, pelo físico francês Charles-Augustin de Coulomb, foi essencial para o desenvolvimento do estudo da eletricidade. Essa lei diz respeito à interação eletrostática, a atração ou repulsão, entre duas cargas elétricas, conforme ilustra a figura a seguir, e é válida unicamente para um sistema de duas cargas pontuais, ou seja, duas partículas com carga concentrada em uma região muito pequena do espaço. Então, carga positiva, carga positiva. As cargas são iguais, então eles se repelem, cada um vai para um lado. Duas negativas também, se repelem. Repelir quer dizer que uma empurra a outra para longe. Então, eu boto aqui, força de repulsão. Mas se for o contrário, se uma negativa e outra é positiva, elas se atraem. Força de atração. E o contrário é a mesma coisa, positivo com negativo vai atrair. Então, é força de atração. Aí ele fala, tendo como referência o texto e a imagem, assinale a alternativa correta. Aí ele fala na letra A lei de Coulomb relaciona a intensidade da força eletrostática com a distância entre duas cargas. A força é diretamente proporcional ao produto dos módulos entre as cargas e também diretamente proporcional à distância que separa as cargas. Falou grego, né? O que a gente sabe de força? Cadê que desenho? Tinta. Qual é a fórmula da força elétrica? Força elétrica é igual a K vezes a carga de um elemento vezes a do outro dividido pela distância ao quadrado. Então, ele fala, a força
é diretamente proporcional ao produto das cargas. E também diretamente proporcional à distância. Não, essa segunda parte está errada, porque a distância está dividindo. Então, ela é inversamente proporcional. O que isso quer dizer? Se a força aumenta, o produto das cargas aumenta. Mas a distância diminui, ao contrário. Se a de cima aumenta, a de baixo diminui. Se a de baixo aumenta, a de cima diminui. Tá bom? Uhum. É falso. B. Considerando a constante de Coulomb no vácuo igual a 9 vezes 10 a nona. Aí isso aqui é a unidade de medida. Newton vezes metro quadrado não entra na fórmula. Para duas cargas elétricas, cada uma com 2 vezes 10 a menos 6, separadas a 1 milímetro, a intensidade da força de interação entre elas é 3,6 vezes 10 a nona. Também é falso, não dá isso. Para dois corpos carregados, vamos ver. Força é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes a carga do primeiro, vezes a carga do outro que tem o mesmo valor que ele falou. Dividido pela distância ao quadrado. Só que a gente tem que tomar cuidado porque a distância foi dada em quê? Em milímetro. E eu tenho que passar para metro. Aí um metro seria 1000 milímetros. Então, 1 milímetro para metro é o contrário. Eu tenho que dividir por 1000. Então, é 1 vezes 10 a menos 3. Esse menos 3 é dividindo por 1000. Aí, 9. 2 vezes 2, 4. 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Ó, 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 12. Aí eu repito 10 a nona. Embaixo 10 a menos 3. Por que eu não repeti 1? Porque 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo. Aí 9 vezes 4, 36. 10 a menos 12 vezes 10 a nona. Menos 12 mais 9 dá quanto? Dá menos 3. Aí 10 a menos 3. E aí o de baixo, que era... Esqueci de botar o quadrado. Que era 10 a menos 6, vai para cima. Somando. 10 a sexta. Aí fica 36. 10 a menos 3 com 10 a sexta dá 10 ao cubo. Andando com a vírgula, 3,6 vezes 10 à quarta. Que é exatamente a letra B. Tá? Essa aqui é só a fórmula da lei de Coulomb. Isso aqui não é da questão, não. Então, aqui é a letra B. Aí a questão 4. O enxerto abaixo foi retirado do livro Urso. Nele podemos observar a menção do termo eletrizado. O termo usado no texto tem caráter figurado, relacionado ao estado emocional do mancebo. Ó Senhor, por quem sois, deixai-me voltar agora mesmo para o pé da minha mãe. E deu um passo, mas esse passo foi vagaroso e trêmulo. E o mancebo eletrizado, encantado por essa cândida timidez, que revelava a mais angelical pureza, correu para ela com indefinível transporte misturado de amorosa veneração. Na física, tal termo está relacionado ao processo de eletrização de um corpo.
Quanto a esse corpo, determine a soma dos números relacionados às proposições corretas. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, olha, eu estou te dando essas afirmações, afirmação 1, 2, 4, 8, 16, 32. Você vai ver se ela é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, você vai pegar a pontuação dela e depois vai somar no final. Então, vamos ver aqui, ó. A primeira. Um corpo eletrizado negativamente significa que ele perdeu uma quantidade de prótons. Isso é verdadeiro ou é falso? É falso. É falso. Porque se um corpo está eletrizado negativamente, quer dizer que ele ganhou elétron. Uhum. Não que ele perdeu. Então, a primeira é falsa. A segunda, um corpo está eletrizado quando existe um desequilíbrio entre seus números de prótons e os seus números de elétrons. Isso é verdade, porque se está eletrizado é porque ou ele tem mais prótons, quer dizer, ou ele tem mais elétrons ou menos elétrons em relação ao núcleo dele. Então, essa também é verdadeira. Então, daí eu já tenho 2 pontos. Aí, na quarta, desculpa. Um corpo eletricamente neutro possui cargas elétricas. Verdade ou mentira? É verdade. E Não. dizer que o corpo está neutro, isso quer dizer que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Essa é verdadeira? É, porque quando um átomo ou um elemento está em equilíbrio, quando ele está neutro, quer dizer que a quantidade de prótons é igual à quantidade de nêutrons. E aí, por isso, ele não precisa fazer reação química, não precisa fazer ligação iônica, aí é na parte química. Ele não precisa fazer nenhum tipo de reação para se equilibrar. Entendeu? Por isso que é verdadeiro. Quando ele está com mais elétron ou menos elétron, é porque ele está desequilibrado. E aí ele vai tentar se equilibrar. Uhum. Aí a 8. Os processos de eletrização são contato, atrito e imantação. Essa daí é falsa, porque os processos de eletrização são por atrito. Eu falei, se pegar uma caneta, esfregar na cabeça e depois botar num papelzinho, um pedacinho de papel, você vai ver que ele vai atrair os papéis. Essa seria por atrito. Tem por contato e não por imantação, mas por indução, que é quando você liga uma fonte de eletricidade e recebe elétron dela. Então, ela está falsa por causa dessa daqui. Aí a 16. No processo de eletrização por atrito, entre 2 corpos neutros, um ganha e outro perde elétron. Isso é verdade, porque um vai ser mais elétron negativo e o outro vai ser mais elétron positivo. É uma troca de elétrons que ele faz. Aí na 32. Na eletrização por contato, os 2 corpos envolvidos dividem igualmente suas cargas. Isso é falso. Por quê? Falso, né? Se não é o mesmo tipo, isso não me garante que eles vão ter a mesma quantidade de divisão de cargas. Uhum. Tá? Só se eles tiverem a mesma quantidade. Então, quais são verdadeiras aqui? A número 2, a número 4 e a número 16. Aí, como é que dá a resposta dessa questão? A resposta é a soma das questões corretas. 2 mais 4 mais 16. Aí 2 mais 4, 6, mais 16, 22. Uhum. Isso é um tipo de questão que caía muito em vestibulares. Ainda tem alguns vestibulares que fazem esse tipo de questão, que ele coloca as afirmações e você tem que dizer qual é o valor da soma das afirmações verdadeiras. Mas aí ele está pedindo os valores da soma? Ó.
Ele pede aqui, ó, quanto a esse processo, determine a soma dos números associados às corretas. Aí você vê qual é a verdadeira, vê o número que está ali e soma. Aí vem. De acordo com Halliday, Henisch e Walker, a força elétrica resultante da interação de duas partículas é proporcional ao produto das cargas de cada partícula e é inversamente proporcional à distância que as separa. Esse grego aqui é que ele está falando por escrito o que está nessa fórmula aqui, que é a fórmula que a gente viu na questão anterior. K, que é a constante, vezes a primeira carga, vezes a segunda carga, dividida pela distância ao quadrado. Aí ele está falando que a força ela é proporcional ao produto das cargas e é inversamente proporcional à distância que está embaixo. Isso é verdade. Aí ele fala, sendo K a constante de proporcionalidade dessa relação, qual a expressão que descreve a lei citada no texto? Aqui ele simplesmente está perguntando para você assim, ó, qual é a fórmula da força elétrica que eu acabei de escrever? Qual é a alternativa? Que tem essa fórmula aqui. É a B, né? É a B. Não tem que fazer conta nenhuma. Aí podia ter umas questões assim, né? Poxa. Mas isso aqui é questão de concurso, tá? Isso aqui eu não inventei, não. Isso aqui é uma questão da PUC de São Paulo de 2023. Não estou inventando, não. Vamos lá. Pedrinho visitou o laboratório de física de sua escola e se encantou com um experimento denominado pêndulo eletrostático, que é constituído por uma esfera pequena e leve e suspensa por um fio fino e isolante. É utilizado para detectar se um corpo está ou não eletrizado. Resolvendo brincar com o experimento, Pedrinho aproxima o pêndulo a um bastão e observa que a esfera é atraída por ele. Aí ele fala, considere as afirmações a seguir sobre as observações de Pedrinho. Então, ó, tem um bastão, tem um pêndulo de metal e tá ali. Aí tem as afirmações aqui. A esfera e o bastão estão carregadas com cargas de mesmo sinal. A esfera possui carga de sinal contrário do bastão. A esfera pode estar descarregada. O bastão pode estar carregado positivamente. E aí a gente tem que ver qual é a alternativa que é verdadeira, que é correta. Tá? Ó, a primeira. A esfera e o bastão carregados com cargas de mesmo sinal. Isso aqui é falso. Porque se elas estão se atraindo, cargas opostas é que se atraem. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então não ia acontecer isso aqui que está no desenho. Pera aí. Se fossem cargas de mesmo sinal, o desenho a situação teria que ser assim, ó. Aqui está o pêndulo, aí um vai para lá e o outro vem para cá. Tá vendo? O pêndulo para lá e esse aqui para cá, porque eles estão se repelindo. Então é falso. A esfera possui carga de sinal contrário ao bastão. Verdadeiro. Então, a esfera pode ter sinal de carga contrário ou neutro. Eu não posso dizer se é o mesmo ou neutro. Então, a gente vai dizer que é falso por conta disso, porque tem a questão de poder estar neutro. Tá? A esfera pode estar carregada. Sim, ela pode estar carregada, porque se ela está sendo atraída pelo bastão, ou ela está neutra ou ela está carregada, com o sinal oposto do bastão. Entendeu? O bastão pode estar carregado positivamente? Pode. Se o bastão estiver carregado positivamente, ela vai estar carregada negativamente. Ou neutra. Ou pode ser o contrário. Se o bastão estiver carregado negativamente, ela pode estar carregada positivamente ou neutra.
Então, as duas que a gente pode afirmar aqui é a 3 e a 4. E a 4. Que é a letra C. Aí vem, questão 7. As tomadas elétricas das resistências brasileiras usualmente fornecem uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, às vezes eles chamam de DDP. Ou tensão. Aí ela pode ser 110 ou 220. A gente falou numa dessas aulas aí, não foi? Acho até que você falou. Que no shopping é 220 e na nossa casa é 110. Uhum. Ele fala, essa tensão é usada para colocar em funcionamento um aparelho elétrico conectado a uma tomada. A tensão fornecida pela tomada é o quê? Essa tensão fornecida pela tomada, ela é a força aplicada por unidades de carga elétrica que passa pela tomada, é a resistência aplicada a cada unidade de carga elétrica, é a variação de velocidade sofrida por uma carga elétrica que passa pela tomada, é a potência fornecida por unidade de carga elétrica ou é a energia fornecida por unidade de carga elétrica que passa pela tomada. Vamos lá. Primeira coisa, tensão é a letra U. Quais são as fórmulas que eu tenho a letra U presente? Né? U é igual a R vezes I. Ou então π, né? Potência é igual a I vezes U. O que que essa primeira fórmula aqui me fala? Que a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. E essa aqui embaixo me fala o quê? Que a potência é igual a corrente elétrica vezes a tensão. Então, eu posso dizer que tensão é potência dividido pela corrente elétrica. Uhum. Então, a fórmula que fala isso é a letra E. A energia de carga elétrica que passa pela tomada. Porque a potência não é a corrente elétrica que passa pela tomada vezes a resistência, vezes se vai ser fácil ou difícil de passar. Ou então, ela é a divisão da capacidade que ela tem pela quantidade de corrente que passa na tomada. Tá? Tá bom. Essa primeira aqui, força. Força, para ser a letra A, teria que ter a letra F na fórmula. Você tá vendo que não tem. Uhum. Na B, a resistência aplicada à carga elétrica. Tem resistência aqui. Mas o que determina, se você olhar, você tem, é a corrente nas duas fórmulas. Então, o que vai determinar é a corrente. Depois ele fala variação de velocidade. Variação de velocidade tem a ver com a parte lá de cinemática que a gente viu lá no início. Que é ΔV, que não tem nada a ver aqui nessa situação. Né? Uhum. E aqui, potência fornecida por unidade. A potência o que determina não é a potência, mas a corrente. Uhum. Tá? Repara que essa questão aqui e a outra que fala de diretamente por proporcional é você escrever a fórmula e comparar a fórmula com as questões. Não é nem cálculo. Uhum. Então, também é importante saber a fórmula por isso. Vamos lá. Um dos principais impactos das mudanças ambientais globais é o aumento da frequência da intensidade de fenômenos extremos, que, quando atingem áreas ou regiões habitadas pelo homem, causam danos. Responsáveis por perdas significativas de caráter social, econômico e ambiental, os desastres naturais são geralmente associados a terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas,
furacões, tornados, temporais, estiagens severas, ondas de calor, etc. Aí vem, questão 8. Um raio é uma descarga elétrica na atmosfera. Geralmente, ele começa com pequenas descargas elétricas dentro da nuvem, que liberam os elétrons para iniciar o caminho de descida em direção ao solo. A primeira conexão com a Terra é rápida e pouco luminosa para ser vista a olho nu. Quando essa descarga, conhecida como líder escalonado, encontra-se a algumas dezenas de metros do solo, parte em direção a ela outra descarga com cargas opostas chamada de descarga conectante. Forma-se então um canal do raio, um caminho ionizado e altamente condutor. É nesse momento que o raio acontece com a potência máxima, liberando grande quantidade de luz e som. Então aqui ele está falando assim, quando tem um relâmpago ou quando tem uma tempestade, que a gente vê aquela luz, né, que dá no céu. Ele está tentando explicar isso, como é que isso acontece, é desse jeito aqui, tá? Aí ele fala assim, ó, com base no texto e nos conhecimentos sobre eletrostática, coloque verdadeiro ou falso nas alternativas. Vamos ver. Aí ele fala assim, a maioria das descargas elétricas atmosféricas ocorre quando o campo elétrico gerado pela diferença de cargas positivas e negativas é próximo a zero. Isso aqui é falso, né? O que é falso aqui é falar que a diferença de carga é próxima de zero. Não. A diferença tem que ser alta para eu poder ter corrente passando, né? Tendo troca de elétron. Então é falsa por isso. Aí a segunda, a corrente elétrica gerada pelo raio produz um rápido aquecimento do ar. E sua inevitável expansão produz o som conhecido como trovão. Verdade? A corrente elétrica gerada a partir de um raio pode ser armazenada e utilizada posteriormente para ligar o equivalente a 1000 lâmpadas de 100 watts. Não consigo armazenar. Uma descarga de uma vez só. Para saber a distância aproximada em que o raio caiu, é preciso contar os segundos entre a observação do clarão e o som do trovão. Ao dividir o valor por 3, obtém-se a distância em quilômetros. Verdade. A energia envolvida em um raio produz luz visível, som, raio-x e ondas eletromagnéticas com frequência na faixa AM. Verdade também. Por isso que quando tem tempestade tem que sair de lugar aberto e também sair de onde só tem árvore, uma coisa alta e nada em volta. Uhum. Assinale a alternativa que contém de cima para baixo a sequência correta. De cima para baixo é na ordem correta. É a letra D. Até buga a cabeça, né, quando a gente lê assim. É. De cima para baixo, quer dizer, do início para o final. Aí vem. 9. Conhecimento científico tem auxiliado a agricultura na busca de uma melhor produtividade. E por esse motivo, são pesquisadas muitas características físicas do solo úmido, como sua capacidade de conduzir eletricidade, uma característica física que está associada aqui. Então, o solo úmido, ele tem capacidade de quê? De resistência elétrica, potência elétrica, energia, tensão ou magnetismo. Resistência elétrica do solo. Não sei se você já ouviu falar, eu vou andar descalço para poder me energizar, me equilibrar, porque o solo, né, da terra, ele funciona como você ficar equilibrado, né? Por exemplo, se eu encostar em algo que tem muito elétron, eu posso ficar carregada negativamente de elétrons, tá? E aí, se eu pisar na terra, eu consigo equilibrar isso, ficar neutra, descarregar isso na terra.
Aí vem. De um modelo atômico atual, sabemos que a matéria é constituída de partículas denominadas de átomos e que os átomos são constituídos por partículas ainda menores, chamadas de elétron, próton e nêutron. Experimentos revelam que tais partículas possuem uma propriedade física chamada de carga elétrica. Tal propriedade permite a essas partículas interagir entre si, atraindo ou repelindo umas às outras. O que é a carga na fórmula? Carga é igual a quantidade de partículas vezes o número fundamental, não é? É. Que é uma constante. Considerem um experimento. Um cientista fixou 2 prótons ao longo de uma reta, como mostra a figura a seguir. Então, são 2 prótons. Então, é mais aqui, mais aqui. Deseja-se posicionar outro próton sobre a mesma linha, de modo que esse último próton permaneça em repouso apenas pelo resultado da interação entre os 2 prótons já posicionados. Em que lugar ou em que lugares o cientista deve tentar posicionar essa terceira partícula para que seja possível obter sucesso em seu experimento? Então, vamos lá. Tem 2 bolinhas ali positivas e ele quer colocar uma terceira bolinha positiva. Ele quer saber aonde que ele bota, de modo que ela não se mexa. Se eu colocar a bolinha aqui antes do A, ela sendo positiva, ela vai repelir o A e vai andar para o lado, vai se repelir. Então, aqui não é um lugar legal. Tá no meio. No meio, isso aí. Uhum. Se eu tivesse colocado aqui, ia acontecer a mesma coisa. Ela positiva ia repelir com C, o C ia para o outro lado. No meio, a carga A e a carga B já se repeliram. Então, ela não tem que se repelir de ninguém. Ela vai ficar quieta numa boa na dela lá. As outras que se matem lá, que briguem lá entre si. Tá? Então, na região B. Isso aí. Muito bem. Muito bem. Aí vem questão 11. Em uma aula de física foram utilizadas 2 esferas metálicas X e Y. Tá aí. Aí esse pino nesse negócio aí é que tá segurando elas. Uma tá presa, como se uma estivesse presa no teto e a outra no chão. X está suspensa por um fio isolante na forma de um pêndulo. Então tá aqui. E o Y está fixo sobre um suporte isolante, conforme representado na figura acima. As esferas encontram-se inicialmente afastadas, estando X positivamente carregada e Y está neutro. Ou seja, o Y nem é positivo nem é negativo. Ele está lá numa boa, na dele, com a mesma quantidade de elétrons e prótons. Aí ele vem aqui, ó. Considere a descrição abaixo de 2 procedimentos simples para demonstrar possíveis processos de eletrização. E em seguida, preencher a lacuna. Então vamos lá. A esfera Y é aproximada da esfera X, sem que elas se toquem. Nesse caso, verifica-se experimentalmente que a esfera X parará pela esfera Y. Então vamos lá. Y não tem carga nenhuma. Eu chego ela perto da X. É neutro, né? Aí a esfera X, ela é o quê? Atraída ou repelida pela esfera Y? Se a Y está neutra e a outra está com carga sobrando, ela vai atrair. Que lembra aquela questão anterior do bastão que a gente fez? Se uma é positiva e a outra está atraindo, uma pode estar neutra e outra positiva, ou então uma neutra e negativa. Então ela atrai. Então é uma dessas daqui. Tá aqui agora, a esfera Y é aproximada de X, sem que elas se toquem.
Enquanto mantida nessa posição, faz-se uma ligação da esfera Y com a Terra, usando o fio condutor. Ainda nessa posição próxima de X, interrompe-se o contato de Y com a Terra. Então, afasta-se novamente Y de X. Nesse caso, a esfera fica o quê? Ó, aqui estava X carregado e o Y neutro. Só que aí é ligado na Terra. Como ele estava neutro, depois ligado na Terra, ele ficou como se ele tivesse com carga. Aí depois tira da Terra. Aí o outro tá positivo, ele tá negativo, ele se atrai, então ele fica negativamente carregado. Então, letra C. Tá? Tá. Aí vem. Indução eletrostática é o fenômeno no qual pode-se provocar a separação de cargas de um corpo neutro pela aproximação de um outro já eletrizado. O condutor que está eletrizado é chamado de indutor, e o condutor no qual a separação de cargas ocorreu é o induzido. Então, vamos lá. O condutor eletrizado é chamado de indutor, e o condutor que é separado é chamado de induzido. A figura mostra uma esfera condutora e indutora positivamente eletrizada, induzindo a separação de cargas em um condutor inicialmente neutro. Tá? Analisando a figura e o processo de eletrização por indução, são feitas algumas afirmações. Ele vai afirmar umas coisas aí. Depois você vai ter que dizer qual é o correto. Então, ó, esse primeiro bastão aqui tá todo positivo, tá vendo? Esse segundo bastão aqui, na esquerda, ele é negativo. Os elétrons dele foram atraídos por esse bastão que tá todo demais. E a parte positiva foi lá pro outro lado. Aí vamos ver aqui. Para eletrizar o corpo neutro por indução, deve-se aproximar o indutor, conectar o induzido à terra, afastar o indutor e finalmente cortar o fio terra. Se ele está neutro e eu aproximo o indutor, ele vai ganhar carga. Depois eu conecto a terra, fica neutro. Afasta do indutor, ele vai repelir. Depois corta o fio terra. Ele não vai ficar eletrizado, vai ficar neutro. É falso essa. Para eletrizar o corpo neutro por indução, deve-se aproximar o indutor, conectar o induzido à terra, cortar o fio terra e finalmente afastar o indutor. Verdade. Na situação da figura, a conexão do induzido à terra com o indutor nas proximidades faz com que os prótons do induzido escoem para a terra por repulsão. Não existe isso de escoar pela... né? É falso. No final do processo da eletrização por indução, o corpo inicialmente neutro e que sofreu indução adquire carga negativa. Verdade. E aí ele pergunta qual é a correta. A correta é a 2 e a 4. Que é a letra D. Bem. Aí a 13. A indução eletrostática consiste no fenômeno de separação de cargas em um corpo condutor, ou seja, induzido, devido à proximidade de um outro corpo eletrizado, indutor. Preparando-se para uma prova de física, o estudante anota em seu resumo os passos a serem seguidos para eletrizar o corpo neutro por indução e a conclusão a respeito da carga adquirida por ele. Aí ele fala,
Passos a serem seguidos. Primeiro, aproximar o indutor do induzido sem tocá-lo. Segundo, conectar o induzido à terra. Terceiro, afastar o indutor. Quarto, desconectar o induzido da terra. Aí ele fala, conclusão. No final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais à do indutor. Ao mostrar o resumo para seu professor, ouviu ele dizer que para ficar correto, ele deverá fazer o quê? Aqui o correto é ele inverter o passo 3 com o 4. Que a sua conclusão está errada. Ou seja, qual seria o correto aqui? Primeiro, aproximar o indutor do induzido sem tocá-lo, conectar o induzido na terra, desconectar o induzido da terra, depois afastar o indutor. É trocar o último com o penúltimo. Uhum. Aí essa. Um jovem estudante universitário, ao constatar que o chuveiro de sua república havia queimado, resolveu usar seus conhecimentos de física para consertá-lo. Não encontrando resistor igual na loja de ferragens, mas apenas resistores com o dobro da resistência original do seu chuveiro, o estudante teve que improvisar, fazendo associação de resistores. Então, olha só, a resistência do chuveiro dele queimou. E ele não achou resistores que tivessem a mesma quantidade da resistência do chuveiro dele. Ele só achou resistência com o dobro da resistência original. Aí ele tem que dar um cambalacho, tem que dar o jeito dele. Aí ele pergunta, qual das alternativas mostra a associação correta para que o jovem obtenha a resistência igual à do seu chuveiro? Então, olha só. Na primeira, eu tenho uma resistência em série. Só que aí eu tenho duas resistências. E aí, como as resistências são em série, a resistência equivalente seria 2 vezes uma resistência. Na B, eu tenho o que a gente chama de circuito misto, porque a primeira parte, que é essa aqui, é resistência em paralelo e depois tem uma resistência em série. Na C, eu tenho uma resistência em paralelo. Na D, eu tenho uma resistência em série. E na E, eu tenho uma resistência em paralelo com 3. Então, a letra A não pode ser. Porque na letra A, ele falou que a resistência que ele comprou é 2 vezes maior que a resistência do chuveiro dele. Então, tu imagina que a resistência do chuveiro dele vale 1. Uma unidade de resistência, 1 ohm. E a resistência que ele comprou é 2 ohms. Se o cara botar 2 resistências de 2 ohms, ele vai ficar com 4 vezes a resistência do chuveiro dele. Vai dar problema, não é isso? Na segunda, ele tem uma resistência em paralelo. Então, seria meio mais meio. Mais uma inteira, daria 3 ohms. Daria 3 vezes a resistência dele. Então, também não é. Já a C é em paralelo. Então, seria 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Porque é 1 sobre a resistência, né? Ao contrário. E aí, somando a resistência, daria exatamente 1. Daria exatamente o que ele quer. Então, isso aqui seria a letra, seria a letra C. Eu passo a caneta em cima do negócio. Entendeu o raciocínio? Porque para poder ficar metade. A D não pode ser, porque é o dobro da outra, e essa aqui ficaria 1/3. Não faz sentido. Aí vem. Nos choques elétricos, as correntes fluem através do corpo humano, podem causar danos biológicos. De acordo com a intensidade da corrente, são classificados segundo a tabela abaixo. Aí ele bota. Se a pessoa recebe uma descarga elétrica de até 10 microampere, ela sente dor e contração muscular. Se for de 10 a 20, aumenta a contração muscular. De 20 a 100, ela para de respirar.
De 100 a 3, fibrilação ventricular que pode ser fatal. Acima de 3, parada cardíaca e queimadura grave. É isso que um choque, uma descarga elétrica pode acontecer na pessoa. Aí ele pergunta, considerando que a resistência do corpo em uma situação normal é de 1.500 ohms, qual das faixas acima se enquadra numa pessoa sujeita a uma tensão elétrica de 220 volts? Então, a fórmula é U é igual a R vezes I. U vale 220. R é 1.500. I, que é a corrente elétrica que eu quero descobrir. Então, a corrente é 220 sobre 1.500. 1.500. Corta 0 com 0 aqui. 22 sobre 150. Sim. Vamos ver aqui. 22 não divide 150. Bota um 0 aqui, um 0 aqui. 220 por 150 dá 1. 150 para 220. Falta 70. Aí eu quero continuar a conta. Bota mais um 0 aqui. 700 dividido por 150. 150 vezes 2 dá 300. Vezes 3, 450. Vezes 4, 600. 4 vezes 150, 600. Para 700 faltam 100. Quero continuar a conta. Boto mais um 0. 1.000. 150. 1.000 dividido por 150. Então, 300, 600, 900. Cabe 6 vezes. Vai dar 900, que para 1.000 sobra 100. Então, vai ficar dando 0,146,6666. É uma dízima. Uhum. Só que isso aqui está em ampere, que é o Azinho. E aqui está em miliampere ou microampere. Esse número aqui está no 4, que é de 100 miliamperes até 3 amperes. Está aqui. Ou seja, fibrilação ventricular que pode ser fatal. Tá? Uhum. Aí é 16 agora. Uma atividade de laboratório de física, um estudante usando uma luva de material isolante encosta uma esfera metálica carregada eletricamente com 8 microcoulomb e uma outra idêntica eletricamente neutra. Então a carga A ela está positiva e a carga dela é 8 microcoulomb. E a B não tem carga nenhuma. E depois ele pega a B e encosta na C. Quando ele encostar a carga A na B, a carga A vai ficar com uma carga de 4 microcoulomb e a B vai ficar com uma carga também de 4 microcoulomb. Lembra que quando elas se encostam, a gente pega, soma e divide por 2, que é a quantidade de carga que eu tenho, a média aritmética. Aí depois, quando a carga B encosta na carga C e tem carga 0, a nova carga vai ser o quê? 4 mais 0 dividido por 2. Vai ser 2 microcoulombs para cada um. Então, a carga B fica com 4 microcoulomb e a carga C também. Desculpa, 4 não, 2, falei besteira. 2 microcoulomb. Letra A. Vamos esperar a caneta que ela resolveu ficar lerda no final.
Você entendeu essa? Uhum. Aqui saiu tudo errado. O que tá errado? Não, a letra aqui saiu toda errada no final. 2 microcoulomb. Saiu tudo rabiscado em vez de sair a letra que eu escrevi. Eu já escrevi um tempão e ele tá aí moscando. Pronto. Aí o que a gente vai fazer? Na próxima aula, a gente vai fazer mais